a salvação da alma. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Estimado ouvinte, cordiais saudações. Meu nome é Juan Cepeda e neste áudio eu vou expor o Evangelho de Salvação de Jesus Cristo com a intenção que você seja livre da condenação da morte eterna no lago de fogo pelos séculos dos séculos. Eu penso que é fundamental começar estes áudios como o mais importante para todos os homens: a salvação eterna das suas almas. É possível que você vai pensar da minha pessoa que eu sou negativo, fatalista, que em vez eu deveria falar neste presente áudio sobre coisas mais positivas, por exemplo, as melhores maneiras de ter mais prosperidade financeira, como ser um bom cidadão, talvez sobre restauração emocional ou das bênçãos de Deus. Poremos, o mais importante nesta curta vida é a eternidade, ou seja, isso que nunca acabará. Embora você vai parecer estranho ao que vou dizer agora, mas eu vou trazer boas novas neste áudio para você. Comecemos. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo assinala: porque todos pecamos e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, como está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 4, é a transgressão à lei moral de Deus. Por exemplo, as palavras ofensivas, desobediência aos pais, perversos pensamentos, abraçar doutrinas falsas, a religião, ou também saber o que é bom e não fazê-lo. Como o apóstolo Tiago diz, os quais causam separação entre Deus e os homens. No livro de Gênesis, nossos primeiros pais, Adão e Eva, no seu estado de inocência, isto é, sem ter conhecimento do bem e do mal, tinham perfeita comunhão com Deus no jardim de Edém. Deus caminhava pelo aquele jardim e Deus falou diretamente com Adão e ordenou a primeira lei para o homem. No Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem ou do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Absoluta segurança que se Adão não obedece à ordem de Deus, vai morrer implacavelmente de maneira espiritual. Estimado ouvinte, como o profeta Isaías diz, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, assim, quem o invalidará e a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Adão desobedeceu à ordem de Deus e no seu livre-arbítrio tomou a decisão de obedecer a sua mulher Eva, comendo assim do fruto daquela árvore proibida. Imediatamente, os olhos de Adão e Eva foram abertos e viram a vergonha da sua nudez, e tomaram-se na sua própria sabedoria folhas de figueiras para cobri-la. Mas já era muito tarde. O pecado de Adão, somente um pecado, causou a separação com Deus, os quais foram expulsos merecidamente da glória de Deus no jardim de Edém. Porquanto, como o pecado entrou no mundo por meio do homem, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 2. Estimado ouvinte, você e os seus familiares e todos os homens, desde Adão até o último que fixe nesta terra, temos pecado em contra de Deus e, lamentavelmente, nós vamos continuar a fazer em maior ou menor medida. E a causa deste, estamos condenados a passar uma eternidade no lago do fogo. Bem o profeta Ezequiel o diz: o alma que peca, essa morrerá. Ou disse o mesmo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte.
Você não pode pagar pelos seus pecados fazendo boas obras, indo na congregação cristã, sendo um bom pai ou uma boa mãe, senão com a morte da sua alma no castigo eterno. São as ordenanças que nos são os contrários devido ao pecado nossos. Ficar pelos séculos dos séculos num lugar onde o fogo nunca vai se apagar. Um lugar de choro, sem esperança, de dor, de confusão eterna, um sofrimento impossível de descrever para a mente dos homens. Estimado ouvinte, você realmente quer se ficar num lugar assim pela eternidade, sem descanso? É como um sofrimento terrível, interminável? Você sabia que esse lugar foi feito por Deus, de antemão para o diabo e seus anjos, e não para os homens, como está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 41? O Senhor Jesus o ilustra muito bem em Mateus capítulo 7, versículo 13, sobre o espantoso atual estado da humanidade. Porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. É muitos são os que entram por ela. São multidões de pessoas, milhões, quase toda a humanidade que vão caminhando neste caminho espaçoso que leva à condenação do inferno para ser as suas almas lançadas no lago de fogo pela eternidade, no dia do julgamento, do qual nenhuma pessoa com seus pecados sem perdoar poderão escapar. Você ainda quer seguir nesse caminho que conduz a você à perdição eterna? Jesus narra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo do 19 ao 31, a história real do homem rico, é Lázaro, onde o rico vestia-se de púrpura e lino finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente, ou seja, que ele era um homem de grande glória terrenal. Um dia ele morreu, como todos, e foi sepultado e no Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos como uma grande sede. Sem nenhuma esperança de sair daí, e até hoje, o homem rico está nesse lugar de tormentos esperando o dia do julgamento para ser a sua alma lançada no lago de fogo pelos séculos dos séculos. Uma pergunta retórica. Foi o homem rico levado ao inferno por ser rico? Por suposto que não. Senão que ele acabou naquele lugar terrível por não ter sido justificado, por não ter crido no Evangelho de salvação. E ao invés, ela se apoiou na sua própria glória terrenal passageira. Você acha que este é terrífico, estimado ouvinte? Quer você evitar ir a esse lugar feio de trevas eternas? Estimado ouvinte, com isto eu não quero dizer, nem tampouco a Bíblia diz que seja pecado ter posições terrenais, se estas forem ganhadas honestamente. Mas tenha em mente algo. A glória dos homens é como a erva do campo, que na manhã cresce e pela tarde desaparece. O outro homem da história, o mendigo Lázaro, apesar da sua pobreza terrenal, era rico no espiritual. É por ter crido no Evangelho, ela foi levada ao paraíso, ao seio de Abraão, uma vez que ela morreu e foi consolada aí. Ao começo deste áudio, eu assinalei que eu estarei a trazer boas novas de salvação para a sua alma, que é eterna. Estimado ouvinte, para que a sua alma não tenha que ir pela eternidade ao lago de fogo, Deus providenciou uma porta estreita, para que você entre através dela, porque ao outro lado desta há um caminho apertado que conduz à vida eterna juntamente com Deus. Essa porta é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão é por Ele. No Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 15, Deus ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam e creiam no Evangelho, o qual eu vou explicá-lo detalhadamente. O arrependimento que Deus ordena a você é reconhecer de todo o coração que você é um pecador, que tem transgredido a lei moral de Deus ao pecar, é por tê-los feito. Você está implacavelmente condenado ao castigo eterno no lago de fogo pela eternidade.
Essa é a ordenança estabelecida por Deus em contra da humanidade uma vez que estes morram. Você deve reconhecer que tem uma lei do pecado ou natureza pecaminosa que ele fará transgredir a lei moral de Deus até que você acabe de viver. Bem, isto foi dito pelo apóstolo Paulo no Romanos capítulo 7, versículo 23 ao 24. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso que você deve reconhecer, estimado ouvinte. É por último, veja-se a você mesmo condenado ao lago de fogo, porque você já está condenado por ter pecado e nada pode fazer ante aquela ordenança que Deus encontra sua. Assim que fique muito preocupado porque esse é o seu destino. Haverá alguém capaz de salvá-lo, estimado ouvinte? Jesus conta Lucas capítulo 18 a parábola do fariseu e do publicano, onde aquele último subiu a orar ao templo. Estando longe em pé, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isso é o que Deus quer de você, um coração quebrantado e contrito ante Ele. Seja como publicano falando disso. Ambos, o publicano e o homem rico de Lucas, capítulo 16, pediram por misericórdia de Deus. Mas o publicano lá pediu, estando vivo, em comparação com o homem rico que lá pediu, estando morto, com a sua alma no inferno. Seja como publicano, estimado ouvinte. E peça-me por misericórdia de Deus o perdão dos seus pecados para a sua salvação, mientras você vive. Porque se você é como o segundo homem, o rico que estava pedindo misericórdia estando no inferno, então vai ser inútil seu arrependimento. Será já muito tarde para você. Porém aqui, bem, a boa notícia é a maior profundidade. Como eu lhe sinalei, Deus providenciou uma porta de escapamento desta condenação eterna. Uma porta estreita, através do qual você deve entrar uma vez que tem arrependido-se. A porta é Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus mesmo. Pelo amor que Ele teve como mundo para que esse seja salvo, Deus deu seu Filho unigênito, Cristo Jesus, a morrer na cruz do Calvário por todos os pecados de você, os quais lhe condenam, derramando até a última gota da sua sangue para limpá-lo de todo pecado no judicial ante Deus. A ira de Deus que você merece pelos seus pecados, o Pai desatou-la no seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que você não seja mais condenado. Estimado ouvinte, Deus sacrificou na cruz do seu Filho amado, aquele que era sem pecado, e enviou-lhe a morrer na cruz devido aos pecados de você. Ele tomou o lugar que você merece nessa cruz e derramou até a última gota da sua sangue como fim de redimi-lo. Porém, você deve crer que um pecador, um delinquente condenado ao castigo eterno, creia com fé de todo o coração que Cristo morreu pelos seus pecados. Então, se você cumpre com estas duas demandas, é dizer, o arrependimento e a fé no Evangelho, você vai ser automaticamente salvo. Tem vida eterna, inocente dos delitos em sua contra, é o melhor. Que Deus lo sela com o Espírito Santo, Deus morando em você, o qual vai guiá-lo a toda a verdade e vai ter comunhão com seu Criador. Correrão ribeiros de água viva em você. Se lembra que eu citei Romanos capítulo 6, versículo 23, que eu disse: o salário do pecado é a morte. Mas o verso não está cheio, porque continua: assim,
Mas o regalo de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso. Cristo é a vida, estimado ouvintes. Deus lhe ordena arrependimento e fé no Evangelho, nada mais. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Como é dito nas cartas aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Estimado ouvinte, tenha a segurança que você irá aos céus para ficar com Deus depois da sua morte física. E tenha a convicção de que você não tem visto, ou seja, ao Senhor Jesus nessa cruz. Medite no seu coração e faça caso ao Evangelho da salvação. Estimado ouvinte, creia com fé. Do contrário, se você não crê que Cristo morreu pelos pecados de você, então nos seus pecados você morrerá. E hoje terá que pagar no inferno para que a sua alma seja lançada ao lago de fogo pela eternidade. Decida hoje, estimado ouvinte. Hoje é o dia de salvação, não amanhã, nem nas próximas semanas, porque você não sabe quando a morte poderia surpreender você. Se morre sem o perdão dos seus pecados, você estará condenado pelo século dos séculos. Estimado ouvinte, eu espero que este áudio do Evangelho seja para você de proveito. Vai a seu quarto sozinho, ajoelhe-se e confesse a Deus que você precisa urgentemente de salvação. Diga para ela que você é um pecador que está condenado a causa dos seus pecados e que precisa o perdão dos seus pecados. E veja seu Salvador, a Cristo, na cruz, morrendo pelos pecados de você, para que seja inocente ante Deus. Uma vez mais, meu nome é Juan Cepeda e que Deus o abençoe. Até logo.